Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos 9, do verso 1 ao verso 9. Eu vou ler os ímpares e vou pedir à igreja para poder ler os pares. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele, estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Pode se assentar. Deixa a sua Bíblia abertinha aí, pertinho de você. Nós vamos expor essa palavra nessa noite. Se você observar os capítulos anteriores, desde lá dos capítulos 2, 3, 4 em diante, você vai ver que o que Lucas, meu xará, registrou foi a crescente perseguição contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. E se você olhar na sua Bíblia, capítulo após capítulo, você vai ver que essa perseguição só cresce. E se você olhar também aí na sua Bíblia, voltar algumas páginas e chegar no capítulo 7, você vai ver o episódio que nós conhecemos da morte do primeiro mártir da igreja cristã. Estevão é morto por causa da pregação do Evangelho. O tempo passa, a perseguição continua. O tempo passa, o cristianismo continua, aliás, sofrendo grandes ataques e perseguições de todos os lados. Da religião da época, dos imperadores, da sociedade. E aí nós passamos os capítulos e chegamos no capítulo 9, e a impressão que eu tenho da forma como Lucas começa o capítulo 9, ele traz um questionamento. Você reparou que está no versículo 1, ele diz assim, respirando, no caso Saulo, ainda respirando ameaças, ainda. Aquela perseguição que começou lá atrás, ela ainda continua. Existe uma pergunta por trás do ainda. Cadê Jesus? Será que Jesus, num contexto tão terrível assim, o que ele vai fazer? Será que Jesus não vai fazer nada? Mas é nesse texto, tão conhecido por nós, né, que nós vamos nos deparar com a manifestação daquilo que nós já cantamos nessa noite. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. É num contexto de perseguição como a igreja passou, é que nós nos deparamos com a manifestação da nossa geração. Isso me lembra as palavras de um grande pregador, Charles Spurgeon, quando ele diz assim, olha, os homens aceitam que Deus esteja em qualquer lugar. Os homens aceitam que Jesus esteja na sua ONG, fazendo boas ações. Eles aceitam que Jesus esteja lá. Eles aceitam até que Jesus esteja mediando conflitos e trazendo a paz, sem ofender muitas pessoas. Eles aceitam até que ele, na sua oficina, conserte os problemas sociais do mundo, ou quem sabe até os astros, o universo, mas quando ele sobe no trono, os homens rangem os seus dentes. Mas os homens podem ranger os dentes, porque é exatamente lá onde ele está.
Ele permanece no trono para sempre. Ele é o soberano, Ele é o rei, e é sobre Ele que nós vamos falar nessa noite. Esse texto, a sua Bíblia que está aberta, ensina para nós que Ele é o soberano que protege o seu povo. Jesus é o soberano que protege a igreja. Jesus é o soberano que protege o seu Israel. Jesus é o soberano que protege a sua noiva. Se você olhar para o texto que nós lemos, você vai ver que nós estamos diante de um homem muito conhecido por nós, Saulo. Uma espécie de cavalo de guerra que respirava, e a ideia de respirar é justamente essa, é daquele, é o cavalo que anseia por percorrer, é alguém que está sedento, pelo quê? Pelo sangue do povo de Deus. É alguém que está decidido a não parar enquanto não perceber que destruiu a igreja. E esse cavalo de guerra era um homem estrategista. Ele elaborou planos, fez alianças. Ele foi até ao poder judiciário religioso da época para poder garantir com que a sua caravana militar tivesse êxito naquilo que estava desejoso no coração daquele homem perverso e sanguinário. Mas o que aquela máquina de guerra não sabia é que enquanto ele caminhava em direção à igreja para derramar o sangue dos mártires, era o próprio soberano que vinha ao seu encontro. Ele é o soberano que protege o seu povo. Ele é o soberano que para máquinas de guerra. Ele é o soberano que destrói cavalos de guerra. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Senhor da igreja. E aqui nós nos deparamos com uma das doutrinas que me encantam, que é a união de Jesus com o seu povo. Quando Jesus chega para Saulo e o derruba, Jesus diz para ele: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? É assim que ele diz? Por que me persegues? Por que você vem contra mim? Mas espera aí, Saulo saiu contra os cristãos, Saulo saiu contra os seguidores do caminho, mas Jesus está dizendo: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus se identifica conosco. Quando você crê nele, você está unido a ele, de forma que agora os seus pecados são colocados na conta daquele que pagou, e os méritos dele são colocados na sua conta, e agora você é adotado, você é filho, você é amado, e você é protegido. Quem disse isso? Ele mesmo. Mateus 10, versículo 40, ele disse: quem recebe vocês, me recebe. Mateus 25, 45, se alguém deixar de fazer algo a vocês, meus pequeninos, deixa de fazer a mim também. Nós estamos unidos. Eu sei que quando nós somos atacados, eu sei que quando a nossa fé é sacudida, eu sei que quando a gente ouve algumas notícias, é comum a gente lidar com medo, não é verdade? Mesmo sendo crentes, mesmo sendo discípulos, é comum a gente dizer para Jesus: eu deixei tudo, eu abandonei tudo, para onde nós vamos? Eu deixei casa, eu deixei trabalho, eu deixei família, eu deixei tudo por amor do seu nome. É comum nós lidarmos com esses questionamentos, mas a primeira verdade que nós aprendemos nessa noite, com o fato dele ser o soberano da igreja, é que nos piores cenários que nós, discípulos, enfrentarmos na nossa vida, nós podemos descansar, porque o Jesus a quem servimos não é fruto da nossa geração. O Jesus a quem servimos não é fruto da nossa cultura, que cada vez mais apodrece. O Jesus a quem servimos é soberano, como nós falamos nessa noite. Eu me lembro do Antigo Testamento, quando Balaque e Balaão, eles decidiram ali amaldiçoar o povo de Deus. E na terceira vez, Balaão profetizou, dizendo que se levantaria a estrela de Jacó. A estrela de Jacó brilharia
essa estrela brilharia e destruiria os inimigos do seu povo. Não é a estrela que brilhou no caminho de Damasco e derrubou aquele cão feroz no chão? É a mesma estrela que brilhou em Atos capítulo 12, quando Herodes Agripa matou Tiago e prendeu Pedro. Herodes achou que era o fim da igreja, mas a igreja permaneceu. Nero se levantou e ele amarrou cristãos em praça pública, nas ruas de Roma, para iluminar a cidade. E ele pode ter pensado, é o fim da igreja, mas a igreja permaneceu. Aonde está Roma, irmãos? Aonde estão os impérios que tentaram destruir a igreja? Aonde estão os reis, os domínios? Aonde estão aqueles que se levantaram contra a igreja do Senhor? Eu me lembro de Apocalipse capítulo 17, o Cordeiro os vencerá, e será assim até o dia final. Por quê? Quem é o Cordeiro? Quem é o Cordeiro? É o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, e vencerão aqueles que estão com eles, chamados em Apocalipse de eleitos e fiéis. Você está com Jesus? Você pertence a Ele? Você está unido com Ele pela fé? Então não há cenário terrível que possa parar a igreja de Jesus. A igreja permanecerá. Lembre disso quando a sua fé for atacada. Talvez nessa noite tenham pessoas que estão cambaleando espiritualmente, desanimadas espiritualmente, pensando até em se afastar da presença por conta das circunstâncias. Lembre-se quem é o seu Senhor. Ele é o Rei, Ele é o soberano. Mas em segundo lugar, esse texto ensina para nós uma outra coisa a respeito desse soberano. Ele protege a igreja, ele protege o seu povo, ele livra o seu povo dos ataques mais ferozes, mas ele também muda histórias, converte pecadores, transforma vidas. Ele arranca corações de pedra e dá corações que batem e que pulsam. Quando nós olhamos para o texto que está aberto aí nas suas mãos, nós estamos diante dos maiores milagres que o Senhor fez e faz e continuará fazendo até a sua vinda, que é a conversão de um pecador. Como nós falamos, Saulo está indo ao encontro da igreja, mas Jesus vem primeiro ao seu encontro. Perceba que a iniciativa graciosa vem dele. Saulo não tinha condições de ir a Deus. Saulo muito menos tinha desejo por Deus. Pelo contrário, se você olhar para o texto que nós lemos, esse homem, ele queria matar a igreja. Esse homem desejava ver a igreja morta, e ele fazia isso em nome da sua religião. Mas como no caso de Zaqueu, curioso, que vai ver Jesus, quem? O texto diz, Lucas 19, para ver quem era Jesus. Era Jesus quem estava vindo ao seu encontro, era Jesus que estava se adiantando e vindo até ele, e ele diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? É claro que Saulo aqui não sabia exatamente quem era. É claro que exatamente ele não sabia ainda de quem era essa voz, mas, espera aí, eu me lembro dessa voz. No passado essa voz rasgou os céus e disse, Abraão, Abraão. No passado essa voz disse, Samuel, Samuel. E agora no presente essa voz diz, Saulo, Saulo. Só pode ser o Senhor me chamando. E é por isso que ele diz, quem és tu, Quírios? Quem és tu, Senhor?
E um detalhe desse texto que eu sou apaixonado: Jesus não faz queda de braço com Saulo. Jesus não implora a Saulo uma oportunidade. Jesus chega e Jesus opera uma transformação profunda. Gálatas capítulo 1, versículo 13, Paulo diz a seu próprio respeito que ele perseguia e devastava a igreja, sem poupar mulheres e crianças. Agora observe o detalhe: aquele cão feroz, como é chamado pelos comentaristas, aquele cavalo de guerra, agora se levanta daquele chão como uma ovelha obediente. Você ora por alguém? Você intercede por alguém e aparentemente é uma situação imutável, uma montanha intransponível. Saiba que o Senhor que protege a igreja é o Senhor também que muda histórias. E é por isso que você está aqui, porque um dia Ele entrou no seu coração duro e mudou você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem éramos nós? Quem era Saulo? Quem era eu? Perdidos. Mas Ele tomou a iniciativa e veio ao nosso encontro. Ele tomou a iniciativa e mudou a nossa história. Eu já contei isso diversas vezes e eu amo falar sobre isso. Que há mais de 12 anos atrás, mais ou menos aí, que falaram que a Marta foi professora, então a gente não pode aumentar muito sobre essa idade, né? Eu estava servindo ao diabo num lugar que ele tem legalidade para se manifestar e usar pessoas para fazer os seus trabalhos, para atingir pessoas. Eu não desejava Jesus, eu não desejava a igreja, eu não desejava a cruz. Os meus olhos estavam cegos. Eu amava os prazeres da carne, chegar de madrugada, depois de uma noite de muita bebida e muita coisa errada. Inclusive, naquele tempo, se levantou um movimento de oração pela minha vida em Bom Jesus. Eu gosto demais de contar isso. Porque enquanto eu estava lá, passando a madrugada inteira naquelas sessões, atendendo várias pessoas e fazendo vários trabalhos, havia uma igreja que estava de joelhos orando pela minha vida, inclusive o ciclo de oração da primeira igreja Assembleia de Deus. E você sabe o que aconteceu? Numa sexta-feira de madrugada, a estrela de Jacó brilhou dentro daquele lugar, porque o Deus que transformou o coração de Paulo é o Deus que muda realidades no dia de hoje. Por quem que você está desistindo de orar? Talvez seja seu marido, que parece que não muda nunca, sua esposa, seus filhos aparentemente perdidos, os seus pais. Você tem orado e não tem visto nada. Você tem orado e a montanha permanece. Mas eu quero te lembrar aquilo que Apocalipse capítulo 7, versículo 10. A salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Quando Jesus decide mudar a vida de alguém, não há coração duro demais e nem situação impossível para ser mudada por Ele. Porque Ele é soberano, que protege o seu povo, mas também que muda histórias, transformando corações. Ezequiel capítulo 36, há uma promessa: e vos darei coração de carne. No lugar de um coração de pedra, eu darei a vocês um coração que bate. Já imaginou o seu filho recebendo esse coração? Já imaginou o seu esposo, a sua esposa recebendo esse coração? Os seus pais recebendo um coração que pulsa pela presença de Deus? E vos darei coração de carne no lugar de um coração de pedra.
Quem pode fazer isso, irmãos, senão o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que era, que é e que há de vir, a estrela de Jacó? Pode mudar corações. Então não desista, não pare de orar, não entregue os pontos, porque o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudar. Mas em último lugar, Jesus é o soberano que protege a igreja. Você se sente protegido nessa noite? Jesus é o soberano que muda histórias. Você se sente incentivado a continuar intercedendo por alguém? Jesus é o soberano. Jesus é o soberano que dita o caminho. Jesus é o soberano que apresenta o caminho aos pecadores. Jesus é o soberano que dita a estrada. Ele é o soberano que aponta o certo e o errado. Jesus é o soberano que aponta o lugar onde nós devemos andar. Onde que nós vemos isso no texto? Se você olhar na sua Bíblia, que está aberta, o soberano não pergunta para Saulo o que ele deve fazer. Você já viu um Deus feito à nossa imagem, à nossa semelhança? Não é Jesus. Jesus não pergunta para Saulo o que você está com vontade de fazer, ou qual seria a religião mais confortável para você. Ele diz: levanta e vai. Levanta e entra na cidade. Existem coordenadas claras. Levanta e entra e te dirão o que te convém fazer. O caminho já está posto. A estrada já está ali. Já há uma vida a ser vivida. Já há uma maneira, já há algo a ser buscado. E nós olhamos para o livro de Atos, queridos, aqui, e nós vemos o nascimento da igreja. Não é verdade? Alguém disse certa vez que quando o mestre cria a igreja, ele cria também uma escola. E nessa escola, a escola é pequenininha, a sala de aula é minúscula, e nela só há espaço para um doutor. Nessa escola só há espaço para um mestre. Nessa escola só há espaço para um professor. E esse mestre, esse professor, esse discipulador não somos nós, é o Senhor Jesus. Quando nós nos convertemos, é Ele quem diz a maneira como nós devemos viver. Você entende isso? Quando nós somos alcançados pela graça, eu vou dizer algo para você, esse negócio, espera aí. A pessoa diz assim: olha, eu fui salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Que isso, irmão? Que Bíblia é essa que você está lendo? O Jesus que nos salva é o Jesus que nos dá um caminho para seguir. O Jesus que nos salva é um Jesus que nos chama à santidade. O Jesus que nos salva de algo para algo. É impossível e muito difícil acreditar que alguém foi alcançado pela graça, convertido por Ele e vive a mesma vida. Porque quando Jesus entra na nossa história, não dá para a gente usar essa conversa, essa desculpa de que eu estou salvo, eu posso viver do jeito que eu quiser. Lá em Isaías capítulo 55, vamos para mais uma promessa do Antigo Testamento que se cumpriu. Isaías 55, versículo 4. Profecia de Isaías que se levantaria um mestre, um príncipe governador, que seria testemunho aos povos. Ele é rei, mas ele é o rei que aponta o caminho. Ele é o rei, mas é ele quem dá as regras. Ele é o rei, mas é ele quem diz como nós devemos viver. A prerrogativa do ensino é dele. É ele quem anuncia como nós devemos seguir a nossa vida. E como que ele faz isso? Versículo 10, nós não lemos. Ele levantou Ananias. É Ele quem chama servos, é Ele quem dá pastores, é Ele quem levanta mestres, evangelistas, profetas. Versículo 11,
É Ele quem dá um chamado específico, Ele dá as coordenadas. Olha, vai, porque existe alguém precisando ouvir o que você tem a dizer. Versículo 15 e 16. Aquele profeta estava desencorajado. Afinal, aquele a quem ele deveria pregar era um dos maiores perseguidores da igreja daquela época. E aí, você teria coragem? Vai lá pregar para Saulo, que matou Estevão publicamente, que está perseguindo a igreja, mas ele que proveu encorajamento. Você já se sentiu desanimado na missão? Já sentiu? Já se sentiu desanimado para pregar o evangelho para alguém? Já se sentiu com medo? Olha o que vão pensar de mim, se me acharem meio quadrado, assim, meio estranho, carregando a Bíblia. Você já se sentiu dessa forma? É Ele, olha só, o Deus que nos levanta, o Deus que nos envia, é o Deus que nos encoraja, é o Deus que nos sustenta no chamado, é o Deus que nos mantém firmes na nossa missão. Você precisa ser encorajado, então seja encorajado nessa noite a continuar em frente, porque através da sua vida, outras vidas podem ser libertas do poder das trevas. O que você precisa é seguir as coordenadas do Mestre. Ele chama os servos, Ele dá uma coordenada específica, Ele provê o encorajamento. E o versículo 18: Ele provê o poder que não é nosso. É Ele quem salva, é Ele quem liberta, é Ele quem transforma vidas, é Ele quem muda história, é Ele quem faz. Nós somos apenas os instrumentos. Eu quero terminar dizendo para você nesse ponto: alguns querem Jesus apenas como Salvador. Alguns querem Jesus apenas como aquele que o livrará das garras da morte e da eternidade no inferno, mas não querem Jesus como seu Senhor. E as pessoas se incomodam quando muitas vezes um pastor diz o que devemos ou não devemos fazer à luz da palavra de Deus. E aí os homens hoje em dia, eles querem atualizar a Bíblia, eles querem reformar a Bíblia. Eu ouvi um vídeo de uma pessoa muito famosa dizendo que a gente deve tirar da Bíblia aquilo que não está de acordo com a nossa cultura. Quando nós abrimos a Bíblia e a igreja diz: assim diz o Senhor, os homens rangem os dentes contra essa palavra. Quando o Senhor Jesus diz: viva dessa forma, faça dessa forma, abandone isso, os homens rangem os dentes, mas não tem problema, porque a prerrogativa de apontar o caminho, de dizer como nós devemos viver, não é nossa e nem da cultura, mas é dele, daquele que nos salvou para andar em santidade. Eu quero concluir com você nessa noite. O presbiteriano não está acostumado a gritar, né? A gente grita um pouquinho, a gente fala um pouquinho mais alto, já fica sem voz. Brincadeira, irmãos. Eu quero terminar com a pergunta do início: o que Jesus faz quando dias difíceis alcançam a igreja? O que Jesus faz quando os homens rangem os dentes contra o povo de Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo? Ele manifesta a sua soberania. Ele mostra que Ele é Rei. Ele mostra que Ele é Senhor. Ele mostra que Ele não é produto da cultura. Ele mostra que Ele não é um Deus fraco. Ele mostra que Ele não é fruto de um sentimentalismo banal e barato da nossa geração. E a pergunta que eu faço para você: e agora? E agora? Depois dessa mensagem, o que você pretende fazer? Você tem alguns caminhos. Você pode se render a Ele, para que esse soberano governe a sua vida. Entendeu? Nada nesse mundo
consegue fazer na sua vida aquilo que só Jesus pode fazer. A mudança que você precisa vem dele. Talvez o que você precise é de um novo coração. E aí, meu irmão, e aí, meu querido, minha querida, novo coração só quem pode nos dar é o Senhor. E você que já é crente em Jesus, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja. Onde está Roma? Onde estão os imperadores? E será assim até o dia final, porque nós venceremos com Ele. E em último lugar, não desista de orar por alguém. Não desista. Quando Ele resolve fazer, Ele faz. E eu creio que um dia você vai chegar ainda para o pastor e dizer: eu creio nisso. Hoje eu quero oferecer o culto em ação de graças, porque o meu filho recebeu um novo coração, porque o meu marido recebeu um novo coração, a minha esposa recebeu um novo coração, o meu vizinho recebeu um novo coração, o meu patrão recebeu um novo coração. Você crê nisso? Para quem a estrela de Jacó precisa brilhar, talvez seja sobre a sua vida nessa noite. Se a estrela de Jacó está brilhando para você nesse lugar, renda-se a Ele nessa noite. Renda-se a Ele nessa noite. Não tente nenhuma queda de braço com o soberano, Rei dos reis e senhores. Renda-se a Ele de uma vez, sem reservas. Volte para Ele nessa noite. Aliance com Ele nessa noite. O Senhor te chama nesse lugar. Sobre quem a estrela de Jacó precisa brilhar? Ore agora sobre essa pessoa. Ore agora por essa pessoa, entregue nas mãos do Senhor. Deixe o céu ouvir a sua voz nessa noite. Entregue o seu marido, entregue a sua esposa, entregue os seus filhos, entregue os seus vizinhos, entregue o seu patrão, entregue nessa noite. Pode orar nessa noite. Nós estamos aqui numa igreja Assembleia de Deus, e eu espero ouvir a sua voz no seu lugar. Ore nesse seu lugar, ore no seu lugar, ore no seu lugar, em voz alta, em voz alta, em voz alta. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e que Ele ponha em você a paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre nós a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: amém.